nossa aula. Quem for chegando aí vai se juntando a gente ao longo da disciplina, tá? Hoje nós vamos ver a seção 4.2 do nosso livro base, né? O nosso livro que nós seguimos lá, nosso livrozinho base. Nós vamos falar sobre a parte de cobertura, né? Mas falando sobre um pouco sobre a laje de cobertura, abordando a laje em si, né? Essa aula 4.2 e 4.3, elas meio que se complementam e é bem interessante, porque a gente vai falar muito sobre impermeabilização, vai falar muitas coisas legais para quem gosta de engenharia, né? Vamos lá. Então, a laje, pessoal, embora ela seja uma laje de cobertura, como assim laje de cobertura? A última laje do prédio, a última laje lá em cima, onde você não necessariamente vai ter cobertura. Às vezes é feita uma cobertura de Eternite, às vezes não é feita a cobertura, é feita a impermeabilização, né? Quando é feita a impermeabilização, eu sempre acho legal, recomendo também que seja feito a utilização de uma camada de vermiculita. O que é vermiculita? Aquela argila expandida, né? Que é bem levinha. Mas por quê? Para proteger a camada de manta asfáltica que está ali, porque ela tem uma durabilidade maior, ok? Então, o dimensionamento dessa laje, ela, igual às demais lajes do prédio, ela segue a NBR 6118. A 6118, entendeu? É a nossa norma de referência para cálculo estrutural. Então, nas coberturas que não tem o telhado, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ter um cuidado em direcionar essa água para que ocorra uma drenagem adequada, né? Então, ou seja, quando você faz a cobertura, você pode fazer a tolagem mais ou menos lá em cima. Como assim mais ou menos, professor? Você não precisa se preocupar em respeitar uma inclinação, tá? Então, se ela ficar, ficou ali, ó, ali ficou meio com uma baixadinha, tal. Se chover, vai empoçar água. Ok, mas não tem problema, porque a cobertura vai proteger. A cobertura protegendo, problema resolvido. Mas o problema é que nós não vamos ter daí a cobertura protegendo, vamos ter a laje exposta. Aí, obrigatório e necessariamente, você vai precisar fazer uma camada de regularização, né? É quase um contrapiso mesmo, tá? Vai ter que regularizar. Por quê? Porque quando você concreta uma laje, principalmente laje do prédio, você está usando de que artifício? Você está usando concreto usinado. Você projeta aquele concreto de uma forma bem rápida. Você não tem como dar um acabamento como se você estivesse concretando na bitoneira, subindo ali no baldinho. Isso não existe em obras, né, prediais, pessoal. Pode a casinha de fundo de quintal lá, tudo bem, mas até mesmo sobrados, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Vou usar um carrinho de mão, fazer uma rampa de acesso. Não rola, pessoal. É uma coisa meio irracional. Tá? Sai mais barato fazer o concreto na obra? Sai. Não se discute isso também. Mas é viável? Não é viável, porque você vai gastar muito mais em madeira. Então, aquilo que você economizou entre fazer o concreto na obra e o usinado, aquela diferença, você come ela inteira em mão de obra e madeira e fora o tempo, né? Então, você vai ter que fazer aquela concretagem rápida. Com o concreto usinado, a concretagem acaba sendo mais rápida porque você não tem como fazer nivelar, deixar o contrapiso pronto. O que acontece? Você vai ter que dar os caimentos e você vai ter que ter ralos para escoar esta água, tá? Porque imagina, mas ela está impermeabilizada, mas você ter uma água acumulando ali o tempo inteiro, você vai
estar erguendo as mãos para o céu e falando: Senhor, Deus do céu, me dê uma patologia, me dê um problema na minha laje. É o que você vai estar fazendo, né? E vai que uma hora você é atendido no seu desejo. Então, você tem que deixar ela nivelada, prontinha para que você possa executar. Então, olha só, mais ou menos seria isso aí, ó. Aqui é de um exemplo térreo, tá? Mas, e aí, o exemplo térreo aqui, essa laje, ela poderia servir perfeitamente para um prédio, para um sobrado. Por quê? Porque é exatamente assim que você vai ver. Então, neste caso aqui, foi utilizado uma laje pré-moldada, tá? Então, nós vemos ali as viguetas, as lajotas, e ele traz ali uma malha de aço. Pessoal, muito importante. É claro que vocês vão aprender isso mais para frente, vão ver os cálculos e tudo mais, tá? Fiquem tranquilos. Mas, spoilers do futuro. Esta laje, ela é pré-moldada. Então, significa que na vigueta pré-moldada, ela já tem aço, tá? Ela já tem aço presente ali. Então, ela é armada somente em uma direção. Pessoal, alguém está com o áudio aberto. Deixa eu ver quem está com o áudio aberto. Ué. Pronto. Tá? Então, esta laje, nós dizemos que ela é armada em uma única direção. Como assim, professor? Porque você já tem a vigueta pré-moldada, já tem aço dentro da vigueta pré-moldada, como é mostrado ali, ó. Vocês estão vendo os vigotes pré-moldados aqui, ó. Vou pegar o sinalizador aqui, olha só. É aqui, ó, vigote, 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 né? Então, o que acontece? Aqui eu já tenho vigote. Então, eu vou ter que armar ela somente nesse sentido aqui. Então, em uma direção. Se ela fosse maciça, uma laje maciça, ou seja, inteira de concreto, não pré-moldada, ela obrigatoriamente seria armada nos dois sentidos, ok? Então, isso é só uma observação. Ali eu tenho algumas coisas também para ser observado, né? Eu não vou observar coisas bobas que não faz sentido, como viga, escora, caixaria, porque vocês sabem que se eu não fizer a viga, eu não tenho como armar a laje sobre a viga. Eu preciso escorar, porque senão a laje cai, né? Mas coisas que vale a pena chamar atenção é isso aqui, ó, tubulação, tá? E além da tubulação, meus conduítes, né? Então, ou seja, por que isso vale a pena chamar atenção? Porque antes de fazer a concretagem da laje, eu tenho que ter toda a parte elétrica passada. O ideal é que você já tenha as prumadas ali, né? A parte de água e esgoto pronto. Se você não tiver essa parte pronta, ainda você tem como perfurar a laje, fazer uma descida? Tem. É claro que você vai ter que usar martelete, vai dar trabalho, mas é possível. Agora, se você esquecer de passar a parte elétrica, você sente e chora, porque você não tem outro recurso a não ser chorar, tá? Porque não tem, é inconcebível a ideia de você quebrar toda a laje para daí passar a parte elétrica, os conduítes, passar ali, colocar as caixinhas de passagem, como a gente viu na aula anterior. Então não tem como, você obrigatoriamente tem que fazer bem feito, tá? E aí a questão da impermeabilização para evitar, né? As calhas, ralos, tudo isso você tem que deixar tudo certinho, com inclinação, e a impermeabilização. A impermeabilização, pessoal, ela é fundamental. Mas antes de chegar lá, eu fiz a concretagem. Após a concretagem, eu tenho que molhar a minha laje. Tá? Por que eu tenho que molhar a minha laje? Vamos trabalhar com um conceito que o pessoal do terceiro período já conhece bem. Agora, o pessoal do segundo ainda não. Mas vamos lá. Pessoal, quando a gente vai fazer uma concretagem, nós temos duas águas.
Professor, duas águas? Eu vi concretarem um monte de vezes, só vi uma água lá. Então, na verdade, você só está vendo uma água e está correto. Mas a gente fala que é duas águas em termos teóricos, tá? Então, por quê? Como assim? Vamos lá. Eu tenho duas águas por quê? Eu tenho a água que vai reagir quimicamente com o cimento, né? Fazendo a hidratação do cimento. 2 horas depois de você colocar cimento e a água juntos, eles iniciam a reação de hidratação. É uma reação que exotérmica, ela libera calor, bastante calor. O que acontece ao liberar calor? E você daí tem que considerar que a laje perde calor e bastante para o ambiente. O que vai acontecer? Ela vai perdendo água, vai perdendo, e ela automaticamente vai retirar água da onde tem. Então, ela perdeu aquela água que ela tinha, aquele excedente, ela vai retirar a água da hidratação. Aí ela vai fissurar, trincar e vai virar no que é aquilo a tua laje. Então, por isso que você tem que molhar. Você molha a laje por isso, para repor aquela água, tá? Então, se você pensar em duas águas, fica mais fácil assim, ó. Eu sei que o cimento ele precisa da água para hidratar. Ah, legal. Ele faz a reação de hidratação. Ah, mas eu preciso ter uma água ali para fazer, porque com pouca água, ele vira uma farofa, o meu concreto. Então eu preciso ter uma água ali para fazer a coisa fluir, funcionar. Então, mais ou menos assim já fica um pouco mais claro o conceito de duas águas. Eu tento trabalhar com os meus alunos sempre esse conceito de duas águas, porque aí fica muito tranquilo. Lá na frente a gente vai usar muitos conceitos relacionados a essas duas águas. Como assim? Fator água-cimento, que é o que determina a resistência do concreto. Quanto mais água eu coloco, maior a quantidade de cimento que eu vou ter que consumir ou vou perder resistência. Então, eu tenho uma limitação de água, entenderam? Eu não posso fazer um concreto com muito mais água. Ah, eu faço ele com muito mais água, daí acabou, não preciso molhar. Não, se você fizer ele com muito mais água, ele perdeu resistência. Aí complicou. Ou você vai ter que usar mais cimento, que vai gerar mais calor de hidratação. Ou seja, resumindo, você tem que molhar a laje depois por causa disso. Você necessariamente repõe a água. Uma vez que a laje esteja curada, né? Algumas perguntas que me fazem, professor, mas e se estiver chovendo e tal? Pessoal, é lógica pura isso. Tá chovendo e tal. O suficiente para molhar a laje, para não precisar repor água. Acabou, não precisa molhar a laje. Né? Então, não é uma coisa assim, eu tenho que molhar, não é uma simpatia, não é uma coisa assim, eu vou molhar porque é legal. Não, você molha a laje objetivamente para repor a água que foi perdida. Se você tem uma condição necessária e suficiente que te repõe essa água, por exemplo, está chovendo, a umidade do ar está super elevada, você não vai precisar repor. Né? Aí, impermeabilização. Eu posso partir para N tipos de impermeabilização da laje. Vamos lá, aos mais comuns. Depois, na 4.3, a gente volta a falar de impermeabilização. Mas, por exemplo, o tiozinho que está aí em cima da laje, ó, ele está aplicando uma emulsão asfáltica líquida, tá? Então, ele está fazendo um isolamento. Esse isolamento é muito similar àquele isolamento que você vê no baldrame, sendo passado, né, no baldrame. Então, este é uma forma. Uma outra forma é, olha para mim na esquerda. Eu tenho daí já uma argamassa polimérica, tá? Que é passado. Como assim, professor? Pensa numa tinta borrachuda, assim, né? Isso, grosseiramente falando. Mas é uma argamassa polimérica, ela vai revestir o telhado, fazendo uma camada de impermeabilização. O que eu vejo muito ser usado, assim, quando assim, a gente está falando de alto nível, tá? Top, coisa assim, chique.
O cara vem, coloca a manta asfáltica, e na sequência ele faz a aplicação dessa argamassa polimérica. Não, a coisa é top. Então ele está com 2 camadinhas legais ali, e ainda ele usou um hidrofugante para fazer a correção da inclinação da laje. Hidrofugante, o senhor fala essas coisas, esses nomes estranhos, Vedacity é um hidrofugante, ou hidrorrepelente, ele repele a água. Ele evita que a água danifique aonde ele é passado. Não necessariamente precisa ser só na laje. Você pode utilizar ele onde você quiser, desde que você entenda qual é a sua finalidade, tá? Então veja só, aqui o pessoal está aplicando uma manta asfáltica líquida. Ela vem se tornando comum o uso dessa manta asfáltica líquida, cada vez mais comum, né? O pessoal vem conseguindo bons resultados. E aqui está a nossa manta asfáltica tradicional, tá? E esta daqui é a tradicional chique. Como assim, professor chique? O que tem de chique nela? Por que tradicional chique? Porque além de ser uma manta asfáltica, ela ainda tem um revestimento de alumínio. Qual que é o grande barato do alumínio? Ele reflete a radiação solar. Não é a luz que danifica, é a radiação. Então vamos pensar assim, agora eu vou fazer vocês matarem a saudade das aulas de química que vocês tiveram. Né? Ah, professor, eu era feliz, não sabia, eu estudava química, eu adorava. Então vamos matar a saudade. Então, quem que é esse cara aí? Toda vez que eu falo em asfalto, e eu não estou falando assim, ó, eu estou falando asfalto, falei o asfalto que está passando na frente da tua casa, eu estou falando o asfalto que está ali na laje, asfalto, tudo que eu falei que for derivado de asfalto, a gente está falando de cadeia polimérica hidrocarboneto, é uma cadeia de hidrocarboneto. Sabe quantos elementos tem em cada minhoquinha, né? Cada cadeia polimérica desses carinhas? É em torno de 80 a 100 agrupamentos. O que acontece? A luz ultravioleta, ou seja, a radiação solar, ela faz o quê? Ela quebra essas cadeias poliméricas. Ela quebra. Ao quebrar as cadeias poliméricas, com o tempo ela vai detonando. Então, uma manta asfáltica sem proteção nenhuma, em 10 anos ela tende a estar bastante comprometida a ponto de você ter que substituí-la. Se você fizer exatamente como está na imagem, colocar algo para proteger, ou simplesmente você pode usar aqui na figura da esquerda uma outra proteção. Resumindo, protegendo, ela dura. Tá? Protegendo, ela vai durar. As calhas, pessoal, vamos lá. As calhas, elas geralmente, elas podem ser de metal, e geralmente são de metal, mas tem, hoje em dia, a coisa evoluiu bastante, tem bastante calha sendo feitas de PVC, tá? Mas assim, ainda as calhas metálicas são predominantes. Na foto ao lado, branquinho ali, esse cara aqui é chamado de chapéu chinês. Vocês podem encontrar com esse nome, eu tenho outros nomes. Mas qual que é a função desse carinha aí? A ideia é encaixar ele no bocal, bocal aqui, tá? Para evitar a queda e entupimento do teu sistema pluvial. Esse aqui é externo, coisa chique. Ah, entupiu, arranca ali e você tem como resolver. Agora, imagina isto dentro de uma coluna, dentro, né, de um tubo de queda pluvial concretado ali junto, dentro da tua estrutura, mas pode ser até uma mocheta, entendeu? Enfim, você vai ter que quebrar, vai ter que mexer em pintura, vai ter que ir um trabalhão para poder desentupir. Então, a ideia é fazer a proteção para que você não tenha este problema. E o detalhe está aí, ó. Tá? Essa é a forma de você fazer. E isso você pode fazer até aonde? Você pode fazer até na tua laje. Você fez a tua laje inteira impermeabilizada, coisa e tal, você vai deixar alguns cantos com alguns ralos.
que você vai fazer? Aí você vai deixar alguns ralos e vai fazer isso aí. Ele fica até um pouquinho para cima, mas a ideia é justamente essa, para evitar que acumule folha sobre ele, né? Se ele for plano, a folha toma conta e tranca o ralo e acumula água na estrutura, o que não é legal, né? Então, você tem que analisar e ver todo o teu ponto de fragilidade na tua estrutura, pessoal, da impermeabilização, é quem? É o ralo, é a calha ali onde ela vai fazer uma queda, né? Para encaixar depois num tubo de queda. Enfim, todas essas emendas, conexões, todos esses pontinhos são pontos de vulnerabilidade, são pontos falhos, frágeis na tua estrutura que podem gerar problema de patologia, tá? A impermeabilização, laje, cobertura, olha só como é que é feita a camanta. Tá vendo? Se vocês olharem, olha o ponto aqui. Ó, essa é uma manta convencional, tá vendo? Ó? O que ele está fazendo? Ah, ele vai pôr fogo na obra. Não, pessoal. É exatamente assim que é feita. Tá? A impermeabilização com a manta é dessa forma. Você tem que aquecer a manta. A partir do momento que você aquece ela, que ela começa a quase que derreter, né? Mas, logicamente, você não vai derreter, porque senão você estraga a manta. Ela fica mole. Você vai passar ela e ela vai aderir. Repare que foi passado, lembra na primeira foto, onde a gente mostra lá uma emulsão asfáltica, foi passado uma emulsão asfáltica em toda ela, com o objetivo de criar uma ponte de aderência, né? Então, para aderir. Então, algumas pessoas aplicam a manta direto na laje. Pode? Pode. É o correto? Não, nem pensar, em primeiro lugar. Segundo, não fazem um nivelamento adequado. Errado de novo, tá? A manta, ela não é uma coisa bruta, ela é frágil, né? Então, se você faz ali, deixa tudo virado no saci, tudo cheio de ondulação, tudo cheio de pontas ali, aí você vai caminhar sobre, você vai danificar. Então, o ideal é superfície nivelada, bonitinha, passa a emulsão para fazer aquela placa de aderência, e aí você pode utilizar a sua manta, tá? Então, a relação de inclinação, né, cobertura, telhado, né? Então, como assim? Como é que a gente pode trabalhar? Pessoal, depende muito do que? Da tua telha, tá? Só para fechar o gancho, a laje, a gente está falando até agora sem cobertura. Então, a gente vai falar com coberturas com telhado. Então, vamos voltar nessa imagem aqui, só para fechar aqui, um detalhe importante, que eu não falei, mas você vai usar em torno de 3 centímetros de inclinação, tá? Que é mais ou menos o que você vai ter de inclinação para que faça um bom escoamento e não acumule água sobre a tua laje. 3 centímetros, 3%, tá? Então, se você tem, a cada 100 centímetros, você tem 3 centímetros de elevação. Então, se você tiver 500 centímetros, você vai ter que ter 15 centímetros, né? O ponto mais alto do ponto mais baixo. Essa é a ideia. Ok? Então, a cobertura, aqui até trago aqui uma equaçãozinha da altura pela largura, mas vamos ao que interessa, pessoal. Quais são as principais inclinações que a gente utiliza, tá? Então, você vai usar algo em torno de 30 a 35% para uma telha cerâmica. Ela pode ser francesa ou romana. Telha de barro também pode ter esse nome. Eu acho que cerâmica fica mais decente, né? Telha de barro e tal. Pô, dá a impressão que você juntou uma bolota de barro e jogou no telhado. Não. Então, uma telha cerâmica. Os modelos comuns são os 3 principais modelos que vocês vão encontrar. Romana, francesa e colonial, ok? Muito usada antigamente a colonial, pouco usada hoje em dia.
pelo seu alto consumo e baixo desempenho comparado à francesa. Professor. Oi. Oi, pode falar. Tá falhando muito a sua voz. É só na minha. Ou é de todo mundo? Calma aí, então vamos dar uma parada para ver isso aí. Isso não era para estar falhando. Mas alguém, pessoal, está com problema para ouvir minha voz? Tá ok. Então eu vou sair da aula e vou entrar de novo. Então, dessa aqui. Problema na minha interface. Eu espero, tá, Letícia? Eu espero você sair Tá, e vou retornar. sair e já entra aqui, peraí. Ninguém merece, né? Assistir a aula assim, com a aula falhando, coisa e tal. Não é legal, né? A gente precisa. Você perde o conteúdo. Exato. Não, e assim, se você observar o que está no material, eu fiz ali um resumo com os principais tópicos, mas eu falo muito mais coisas do que está no material. Certeza. É muito mais coisa, muito Pronto, mais professor. informação. E agora, Obrigada. Letícia, faz um teste aí para ver se a gente está legal. Não, eu acho que é. Não, agora eu tô te escutando certinho. Tá tudo bem? Não, Sim, maravilha. sim. Tendo problema, galera, só falar, a gente para numa boa, daí nós retomamos na sequência, tá? Então vamos lá. Recapitulando, nós falamos anteriormente das nossas lajes sem telhas, correto? E falamos da possibilidade de utilizar a laje sem telha, desde que ela seja impermeabilizada. Agora nós vamos falar da cobertura com telhas, né? Então, eu comecei falando da nossa telha cerâmica, que é a nossa telha, ou conhecida popularmente como telha de barro, mas engenheiros trabalham com o conceito de telha cerâmica, que é uma coisa mais chique, mais decente, né? Então, neste caso, eu vou usar em torno de 30% a 35%. Se eu for trabalhar com a telha de concreto, que vai ter mais de um tipo de modelo, existem, pessoal, mais de 10 tipos de modelo diferentes da telha de concreto. O pessoal começou a brincar, gostou da brincadeira e virou no que é aquilo. Tem telha plana, de concreto, telha de um jeito, do outro, enfim. Mas, em geral, todas elas operam nesse mesmo padrão, que é algo em torno de 25% de inclinação, tá? Claro que a telha plana, quando você utilizar a telha plana, o ideal é que você já, em vez de usar 25%, use 30%. Aumenta um pouco a tua inclinação ali. Por quê? Porque a telha plana, ela esteticamente, não é por funcionabilidade, sim estética, 30% fica melhor. Agora, tem um pequeno detalhe. Se vocês forem construir casas aqui no Brasil, né? Por aqui. Agora, imagine que vocês vão lá para a Europa, vocês teriam que necessariamente usar inclinações superiores a 50%, em função da neve, né? O peso da neve arrebentaria no meio a sua estrutura. Na nossa imagem aqui, finalmente, nós estamos olhando para uma imagem bem interessante do telhado. Eu tenho este telhado, é o telhado tradicional, telhado de 4 águas, tá? Por quê? Porque quando você faz o telhado de 2 águas, você traz esse ponto até aqui, esse ponto até aqui, uma água vai para lá, outra para cá, finish. Quando você faz o 4 águas, você pega nesses 2 pontos e faz mais uma água vindo aqui. Isso dá a cumieira, ok? Então, rufo, calha, é quando você vai fazer, quando a tua estrutura de cobertura está diretamente, por exemplo, no muro. Você vai fazer na divisa. Então, você não pode jogar água no terreno do vizinho, né? Além de não ser uma coisa legal, não é uma coisa, né,
além de não ser uma coisa, ser fora da lei, não é uma coisa muito decente, né? Você fazer a tua calha cair no água no terreno dos outros, né? Então, aí você faz na divisa ali uma cumieira, faz... O que é o rufo? O rufo é aquela proteção que vai sobre o muro, tá? E eu recomendo que essa proteção, aqui, se você olhar por essa imagem, ela está meio tosca. Eu recomendo que ela faça isso aqui, ó, que ela venha e suba até aqui, revista. E essa mureta mais baixo e revista toda ela aqui. Se for fazer alta, ela tem que entrar pelo menos na metade disso aqui. Por quê? Para proteger, tá? Porque se você deixar e der chance, lembra, você está trabalhando com quem? Quem que é a tua companhia aqui? Água. E ela não perdoa, tá? Aqui a gente está chamando a cobertura de meia água. Se fosse 2 águas, evidentemente teria uma outra água para lá. Essa é a nossa coberturinha de meia água, tá? Então, isso aí são imagens que estão ali na apostila. Eu pensei, não, vou levar as imagens só para mostrar e explicar para o pessoal. Então, o que acontece? Isso aí são estruturas simples. Você observando pela própria meia água, pensando em construções populares, construções simples, elas são feitas dessa forma. Então, às vezes nem é feito ali está representada como uma laje, pessoal, mas não é feita a laje não, tá? Laje é feita de vez em quando. É comum e muito comum eles fazerem o forro de PVC. Aí como é que é feito? Aqui é colocado os vigotes, o forro vai por baixo e por cima do vigote você coloca 2 travessas de madeira, ó, 2 travessas de madeira, faz de conta que esses 2 calços, e apoia a caixa d'água em cima. E aí tem uma caixa d'água de fibrocimento, e esquece que isso não te pertence, ela é proibida, né? Você não encontra mais caixa de fibrocimento, você só encontra caixa de PVC. Por quê? O fibrocimento, ele, né, o amianto, ele libera um material cancerígeno, né? Então gera câncer nas pessoas, não é uma coisa muito decente. Então vamos lá. Dentro ainda da nossa seara de telhas, eu posso falar ainda da estrutura do meu telhado. Geralmente, pessoal, as estruturas de telhado são feitas com madeira, tá? Ah, professor, pô, mas madeira está cada dia mais raro e caro, certo? Quando você não tem madeira, você usa pinos, né? Fazer o quê? Ah, professor, pinos não é madeira? Não. Imitação barata de madeira. Eu digo isso porque, para mim, eu analiso por parâmetros físicos, tá? Como assim, professor? Os padrões de resistência. A resistência à tração, compressão, né? Vamos lá, resistência à compressão. Quanto ela aguenta de carga sobre? Uma madeira de lei normal, ela vai trabalhar com uma carga aproximadamente de 15 a 20 megapascal, MPa, tá? Lembre que o teu concreto trabalha 25. Então, a gente não está falando de coisa tão ruim assim. 15 a 20. E detalhe que a madeira é muito mais leve que o concreto. Então, ela tem vantagens. Claro, porque se ela não tivesse essas vantagens, a gente faria como? Faria vigas pré-moldadas, faria, né, vigas concretadas em locos para fazer o teu telhado. Não é uma lógica isso? Isso é uma coisa, acho que não precisa nem parar para pensar muito. Então, não se faz isso em função do peso que você teria na estrutura, consequentemente, o custo seria muito maior. Então, você faz o quê? Então, você pode fazer lá tua coberturinha de madeira. Não tem madeira, você usa pinos, que vai resistir a 3,5 megapascal. Tá? Então, veja, 3,5 para 15 a 20 é uma diferencinha respeitosa, né? Então, mas tudo bem, faz parte. É o que tem para hoje, eu uso ela. E aí, em geral, você faz a cobertura, isso é uma coisa muito importante, pessoal. Você vai fazer a cobertura sobre uma laje. E você vai fazer a cobertura numa casa sem laje.
Qual a diferença? Brutal. Na casa sem a laje, você vai fazer a cobertura em formato de tesouras, tá? Você tem que fazer as tesouras para que você dê apoio e sustentação ao forro e depois e também aos caibros, ripas, terças para formar a tua cobertura, beleza? Então, quando você faz ela sobre a laje, você elimina a parte de baixo da tesoura, você simplifica absurdamente a tesoura, tá? Então, você reduz o consumo da madeira da tesoura para 30%. E tem alternativa, professor? Porque, poxa, daqui a pouco, né? Pô, tem alternativa. Você pode fazer ela em perfil metálico, mas você tem o perfil leve, tá? De aço galvanizado. O perfil leve, pessoal, é um perfil metálico bem leve mesmo. Se chama perfil leve. E aí você tem condições de fazer com este material e reduzir peso na tua estrutura. E em termos de preço, ele está cada vez mais competitivo. Ele, assim, ele se iguala à madeira de lei, tá? Então, ele está cada vez mais competitivo. Se você for fazer entre madeira de lei e for fazer com um perfil galvanizado, o perfil galvanizado ele tem vantagens muito evidentes. Uma delas, né, eu nunca vi cupim atacar aço, né, que dirá galvanizado. Então, são tendências. Tudo tem que se analisar, tudo tem que ver a situação. Eu não posso dizer para você, faça assim que este é o melhor caminho. Por quê? Porque este é o melhor caminho hoje e amanhã. Não dá para afirmar, né? Então tem que ver a condição. Por exemplo, eu já caí nessa situação mais de uma vez. O cara tinha madeira de lei. Por quê? Porque ele foi lá, tinha uma casa velha, de não sei quem, ele comprou, ele tinha toda a madeira que ele precisava. É 30%. Então, se ele está fazendo uma cobertura, pensa, é sobrado. Se é um sobrado, eu tenho um sobrado de 200 metros, é 100 metros embaixo, 100 metros em cima, certo? Ele pega uma casa de 60, 50 metros quadrados, como ele está fazendo com laje essa casa, por exemplo, sem laje, a madeira dessa casa dá para fazer 2 sobrados. Então, aí o cara tem a madeira. Você vai falar para ele, ó, usa outra alternativa, aço galvanizado? Não, ele vai usar a madeira, tá? Então, telha, de telha, o que faltou a gente falar, nós temos ainda a nossa telha metálica, tá? Então, na verdade, ela a gente chama ela comercialmente de aluzinco. Por quê? Porque ela é uma composição mista, o material ele é um aço zincado. Zinco. Por quê? O zinco, pessoal, é material utilizado em larga escala com finalidade de gerar proteção catódica, né? Ou seja, contra corrosão. Aqui está a nossa estruturinha de cobertura, tá? Então, penso o seguinte, como é que eu dimensiono? Eu vou dimensionar sempre de trás para sempre de fora para dentro. De fora para dentro. Como assim, professor? Eu vou pegar e vou escolher a minha telha. Mas dá diferença? Muita. Uma telha de concreto, ela tem em torno de 40% a mais de carga do que gera de carga na estrutura do que uma telha cerâmica. Em compensação, uma telha de aluzinco, ela vai ter algo em torno de... Alguém está com o áudio aberto, pessoal? Fecharam. Então, uma telha de aluzinco, ela vai ter 10% do peso da telha de concreto, tá? Então, eu vou escolher primeiramente o meu tipo de telha. Lembrando que a aluzinco não se usa em residências, né? Ela, no prédio, eu posso utilizar? Pode. Eu tenho de fibrocimento? Pode usar? Pode utilizar de fibrocimento também.
Ok? Mas residência de baixo padrão, você utilizaria. Nunca aquela de 1,5 mm, que aquilo lá é para fazer cobertura de galinheiro. Né? Você vai usar aí a partir de 4, 5 milímetros, em geral de 5 milímetros. Né? Que daí vai dar uma cobertura razoável. Senão aquela outra primeira chuva que dá, leva embora o telhado. Então, o que acontece? Eu dimensiono de fora para dentro. Então, a partir da carga da minha telha, né, eu dimensiono por metro quadrado. Quanto de carga vai no meu metro quadrado. Então, quem que dá suporte no telhado para a telha? A ripa. Certo? Então, eu vou dimensionar a ripa. Vou fazer testes nas seções da ripa para ver se ela passa. Vou testar. Fiz lá um teste, 2, tal. Opa, passou essa seção. Eu dimensiono a minha ripa. Né? Então, a gente dimensiona a ripa. Depois, a carga da ripa vai para quem? Para o caibro. Então, o caibro recebe a carga da ripa. Ok? Então, a carga da ripa, olha só. A ripa está aqui, ó, número 1, ripa. Ok? 2, caibro. Então, a carga vai para o caibro. A carga do caibro vai para quem? Para a minha terça. Tá? Então, tá aqui as minhas terças, no mesmo sentido das ripas. E a carga da terça vai para a tesoura. Esta tesoura aqui, pessoal, esta tesoura, ela é para uma cobertura sem uma cobertura, vou repetir, sem o quê? É uma cobertura sem laje. Se eu tenho uma laje, esta parte de baixo aqui morre. Mas não é só essa parte de baixo. Como eu tenho a laje, eu mato a parte de baixo, que eu pintei de azul, e aí eu posso fazer o quê? Eu divido mais. Ao invés de eu tenho essa peça? Não. Eu vou matar, já mato. Oh, coisa ruim. Sai daí. Aqui, ó. Vou fazer com esse aqui. Ah, é aqui que está dando problema. Vou dar um jeito de você, miséria. Vou pegar esse cara e vou fazer aqui, ó, do lado de cá. Aí. Pronto. Então, o que eu fiz? Ai, professor, eu não fiz cálculo. Não fez, mas estudou lógica. Lógica, matemática. Né? Ó, eliminei esse cara aqui, tá? Isso aqui tá de má vontade comigo, então deixa quieto. Eliminei aquele cara ali. E fiz o quê? Eu eliminei aquele cara. Ao eliminar aquele cara, eu subdividi. Vamos fazer uma conta de louco? Faz de conta que isso aqui, ó, desse ponto até esse ponto, que são meus apoios, que é o que me interessa, eu tinha 6 metros. E eu tinha um apoio, ou seja, eu tinha 3 metros para cá e 3 para cá. O que eu fiz? Fui lá e coloquei a cada 2 metros. Né? Ao fazer isso, o que eu fiz? Eu reduzo consideravelmente as seções, fica mais econômica. Por isso aquela conta que eu falei, que ela é 30%, por causa disso aí. Tá? E aqui está uma cobertura, só para a gente dar uma olhadinha numa cobertura. A madeira, a gente pode falar o que quiser. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas a madeira, esteticamente, ela é muito legal. Ela dá um visual bonito na tua estrutura, ela deixa ela uma outra aparência. Essa técnica aí é feita o quê? Você faz os caibros, e o caibro está aqui, este cara é teu caibro, tá? E você coloca o forro sobre o caibro, e sobre o forro você coloca o ripamento, deixando as tesouras aparentes. Aqui está um telhadinho sendo feito na parte dos pontaletes. Olha o que eu acabei de explicar ali, ó, na eliminação da tesoura. Ó. Tá vendo? Conseguem ver? Isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eliminou a tesoura e ficou os pontaletes.
reduz absurdamente o consumo de madeira. Só que a gente tem uma visão tosca e mal feita sobre a madeira. Mas a madeira, isso aqui é feito com pinos, mas o senhor, pinos não presta, tal, e faz esses negócios loucos. Pessoal, o problema da madeira, do pinos, ou qualquer madeira, madeira de lei, qualquer madeira, tá? Qualquer madeira, repetindo para frisar bem, é o fato dela possuir os nós. Como assim nós? Claro, pensa na árvore. A árvorezinha está vindo numa boa, e aí saem os galhos. Toda vez que ela lança um galho, ela gera um nó. Aquele nó é um ponto de fragilidade. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou eliminar aquele ponto de fragilidade. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que não. Não. Eu não coloquei, pessoal. Mas a madeira laminada colada é que ela não é o foco, né? Então eu não coloquei. Então, a madeira laminada colada, ela é feita de que forma? Eles retiram os nós e fazem os fingers, né? Como assim, professor? Deixa dentado uma parte, dentado a outra, cola. Por isso que ela é laminada colada. Então, tá vendo essa seção aqui, essa viga? Eu vou colar vários pedaços dela, ó. Tá vendo? Eu vou colar vários pedaços dela. Deixa eu pegar aqui na internet e vou mostrar para vocês que vale a pena a gente dar uma olhada nisso aqui. Vale a pena a gente dar uma olhada, não só na questão da beleza estética, mas a gente tem que olhar aquilo que é interessante para nós. Aqui, ó. Vamos lá. Ok. Aqui. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Sim, professor. Ah, beleza. Olha só, este é o finger. Tá vendo, ó? Ó, é o finger. O que eu eliminei aqui? O nó. Então, que tamanho que eu vou fazer? Ó, tá vendo? Que essa peça vem, ó, essa peça vem até aqui, ó, cada coisa desse é uma emenda. Na verdade, não existe uma lógica, um tamanho padrão. Eu vou eliminando. Eu vou eliminando os nós. Olha só, ó. Esses são os tipos de emenda que vão fazendo, mas o objetivo de fazer isso não é picotar. Ó, tá vendo? Olha só. Esses nós e tal, tudo isso aqui é eliminado, ó. Aí, isso aqui é colado. Olha só. Isso aqui é madeira laminada colada. Isso aqui é colado e prensado, ó. Tá vendo? Isso aqui são várias camadas de tábua. Aí forma a peça. Então, aonde que isso é utilizado? Utilizado pra caramba, pessoal. Coisa assim, absurda, tá? Na Europa. Quem manda bem nisso aqui? França. Tá? Na França, os caras são top nisso aqui. Os caras é outro nível. Olha aqui, ó. Aqui dá para ver bem a madeira laminada colada, ó. Tá? Então, pessoal, voltando aqui no nosso material. Então, pessoal, nós temos essa alternativa. Qual que é o problema dela no Brasil? Olha o vão absurdo que ela pega. É um voo absurdo isso aí, pessoal. A gente está falando aí em 50, 60 metros. É coisa que se faz com estrutura metálica. Mas qual que é o grande barato? Por que ela faz isso? Por que ela consegue dar este nível? Simples assim, pessoal. Ela consegue porque, ao retirar a parte frágil, cria um novo ponto de contato. Como ela é colada em várias camadas, ela chega facilmente a 25, 30 MPa. Ou seja, ela chega ao nível do concreto. Só que o detalhe é que ela é muito, muito, muito mais leve que o concreto. Ela pesa metade, menos da metade que o concreto. Então, por isso que você consegue fazer seções mais esbeltas, uma coisa bonita. Então, vale a pena para quem gosta de madeira, dar uma olhada, dar uma estudadinha sobre madeira laminada colada, tá? Cobertura com telha cerâmica. Essa é a minha telha romana, ok? Então, estão ali, eles estão fazendo. Repare aqui
eu peguei essa imagem porque isso aqui eu achei interessante. Tá vendo que tem um negócio aqui estranho aqui? Na verdade, pessoal, por exemplo, eu vou fazer minha casinha lá. Ah, estou minha casinha e tal, e estou preocupado, o calor é muito grande ali. Poxa, como que eu posso resolver isso? Eu posso utilizar uma manta térmica. Então, é muito comum você usar essa manta térmica. Você coloca sobre ali o teu telhado, antes do ripamento, você fixa bem ela, daí prega as ripas por cima, e aí ela faz a proteção térmica da tua estrutura. Em Tecnologia 2 a gente estuda mais isso. Aqui um modelo de telha. À minha direita, a telha mais comum utilizada em concreto, e desculpa, a minha esquerda, a telha mais comum, e a minha direita, a telha plana. É top essa telha plana, tá, pessoal? Ela é mais cara, tal, dá um acabamento muito legal. É algo diferente. Ok? E aqui nós temos a nossa cobertura tradicional. Eu falei do aluzinco, né? Sendo utilizado. Qual que é o problema dessa telha? Ah, eu posso até utilizar um modelo dessa telha, pessoal. Tá aqui o primeiro item, termoacústica, né? Ou seja, uma telha sanduíche. Ela tem polipropileno e ela vai te dar uma reduzida legal na parte térmica, né? Então aí ela se viabiliza. Mas o problema dela, porque ela sem essa camada, o telhado passa brincando de 60 graus. Você está com 25, 26, 27 graus de temperatura ambiente, a cobertura está com 60. É uma diferença bem acentuada. A gente estuda mais isso lá em Tecnologia 2, tá? Conforto térmico e acústico. O problema todo é que você alivia com poliuretano a questão térmica, só que o ruído ainda é bastante grande. Choveu, ela faz um barulhão. Ela é pouco utilizada para coberturas residenciais. Ela é mais utilizada, repetindo, para coberturas industriais, galpões, etc. Tá? Então, na verdade, assim, quando você vai fazer a tua cobertura, além de pensar na cobertura em si, galera, você tem que pensar no seguinte, na manutenção. Né? Então, no teu projeto ali, você não pode ser aquele cara espírito de porco que vai olhar e pensar, oba, aqui nunca mais vai ter que mexer. Vai ter que mexer, sim. O que eu estou falando? Na parte interna da casa, tem que deixar sapão para dar acesso ao telhado, à caixa d'água, né? Eu já vi coisas assim absurdas, pessoal, que isso é coisa para louco, não é coisa para gente séria. O cara, para poder acessar a caixa d'água da casa dele, ele tinha que descobrir o telhado. Faz sentido isso? Ele muda todo, ele mexe em todas as telhas ali, que já estava tudo certinho, quebra os bicos, os encaixes, aí depois fica entrando água. Então, ou seja, você tem que fazer no teu projeto, pensar na manutenção. Pensar que aquela caixa d'água vai ter que ser lavada um dia. Pensar que o cara vai ter que dar manutenção, vai ter que eventualmente fechar um registro geral ali da caixa. Enfim, manutenção. Não se dá manutenção se você não tiver uma estrutura de telhado legal para permitir essa manutenção, este acesso, tá? Essa aqui é a telha que eu falei de poliuretano, telha com sanduíche, ó. Então, na verdade, pode ver, ela tem uma camada dupla, é óbvio que ela é mais cara, que é a simples, né? Mas esse poliuretano faz o isolamento térmico. E aqui eu achei legal, e eu achei interessante. Os caras fizeram, isso é óbvio que não é Brasil, isso é Europa, né? Laje impermeabilizada, painéis solares, ó, tudo painéis solares, e aí o cara, ele fez o quê? Ele fez um acesso isolado hermeticamente, olha só, se você observar aqui, tem a borracha para vedar, né? O negócio é chique. Diferente daqui das nossas estruturas, né? Por quê? Porque o negócio daquele ali não deve custar para nós aqui menos que
sei lá, 10 mil reais, o que inviabiliza para nós como obra, né? E daí, pessoal? Essa foi a 4.2. Dúvidas? Gostaram? Acharam alguma coisa a ser comentada? Dúvida em alguma coisa? Eu só não peguei direito aí, professor, a inclinação do telhado, lá que você falou, quanto tempo mesmo? Tá, depende da telha, tá? Ah, Então, se mais for uma correto. telha cerâmica, de 30% a 35%. A telha de concreto, 25%. De 25% a 30%, mas em geral é 25%. A telha daí, a aluzinco, você vai trabalhar com entre 10 e 12,5. A aluzinco e uma fibrocimento. Não, entendi. Eu não tinha pegado, era só isso. Beleza. Obrigadão. E daí, Professor, pessoal? Oi. e deixa eu te perguntar sobre a parte ali do isolamento, sabe, em cima da laje. Uhum. Se você usar somente a manta, ela líquida, ela resolve? Não. Ent- Resolvi, veja só, vou te dar uma resposta mais completa. Uhum. Resolve, resolve. Pergunta para mim outra coisa. Professor, ela tem durabilidade? Entendeu? Ou seja, Aham. resolve, mas dura muito pouco a manta líquida sozinha. Eu já- Então ela teria que ser só junto com aquela lá de alumínio ou tem uma outra? Não, não, não. Você poderia, por exemplo, usar um hidrofugante, que foi o que daí aí resolve. Lembra que eu falei que você tem que nivelar a tua laje e fazer as inclinações? Sim. Então, quando você vai fazer isto, aí você usa o hidrofugante, tá? Para repelir, um hidrorrepelente, para repelir a água em toda a argamassa ali. Isola bem. Aí, depois você usa sobre isso, você usa a manta líquida. Aí ela vai ter funcionalidade boa. Se você fizer ela sozinha, a durabilidade dela não é muito boa. Por quê? Porque ela acaba por ficar ali exposta direta à radiação solar, ela acaba criando pontos falhos. Eu digo isso por experiência, tá? Eu já utilizei para testar e era uma laje pequenininha, sorte minha, mas me deu dor de cabeça, tá? Me deu dor de cabeça. Porque ela realmente ela não dá uma impermeabilização adequada. Ela não fica 100%. Eu Entendi, te... professor. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Querem fazer um intervalo de 5 minutos ou vamos direto? Você que sabe, professor. Bom, para mim tanto faz, pessoal.